Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Rosane Albuquerque e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com você uma mensagem que está ardendo muito ao meu coração. Na verdade, é um compartilhamento da minha vivência, né, do que mudou a minha vida, como a minha vida foi transformada. E não é aqui uma receitinha de bolo, mas eu acredito que se você está em busca da descoberta, né, da sua verdadeira identidade, eu acredito que a minha história, um pouquinho dela, né, um trecho apenas, ela vai esclarecer e vai te ajudar na sua busca e na sua jornada. Então, primeiramente, eu preciso compartilhar com vocês que quando eu não vivia, né, enquanto eu não buscava viver a minha verdadeira identidade, eu vivia da forma deixa a vida me levar. Era tanto a minha rotina diária, quanto o que eu buscava para a minha vida profissional e entre outros fatos, né? Nós temos vários pilares na nossa vida. Temos o pilar social, parentela, filhos, conjugal, saúde e espiritual e tantos outros pilares que juntos constituem a nossa vida. Então a nossa vida, ela é constituída por áreas e essas áreas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam da nossa atenção, elas precisam ser administradas de forma correta. E quando você está insatisfeito com alguma das áreas da sua vida, isso não lhe traz a plenitude, que é você realmente estar ali alinhada, estar buscando e estar vivendo, desfrutando, né, do melhor em todas as áreas da sua vida. Talvez o melhor para mim não seja o melhor para você, mas aqui eu não falo de uma vida sem problemas. Eu falo de uma vida onde Deus, Ele está comigo a cada dia, me direcionando e onde eu posso testificar do meu crescimento, onde eu posso testificar dos meus frutos e que realmente hoje eu entendo que eu estou alimentando pessoas com os meus frutos, ao contrário de antes. Antes era de uma forma totalmente insegura, eu não acreditava em mim. Eu não me via como uma pessoa capaz, eu não me via como uma mulher de valores. E isso me acarretou, eu não digo problemas, mas eu digo viver de uma forma onde eu não estava alinhada com o meu propósito. E sim, né, consequentemente te traz problemas quando você vive a história que não é para você, quando você vive a história dos seus pais, talvez, quando você vive a história de um amigo ou amiga, né, simplesmente por conviver muito com aquela pessoa, você passa a viver a vida da pessoa, ou passa a viver em função de um namorado, do marido, não é o que Deus ele sonhou para mim e nem para você. Então, quando a gente tem esse entendimento, aí você inicia uma jornada, que é a jornada da busca da sua verdadeira identidade. E o que transformou a minha vida foi realmente descobrir que eu tinha uma identidade verdadeira, genuína e que ela estava na minha origem, que ela estava guardada naquele que me criou, que foi Deus. Aqui eu não quero falar de religião, não estou falando de religião. Estou falando de espiritualidade, estou falando de quem te criou, estou falando da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando com a gente. Então, descobrir que existia essa verdadeira identidade me fez ver e entender, consequentemente, né, de forma lógica, que se existe a identidade verdadeira, também existe a falsa. E aí eu comecei a me indagar, fazer perguntas a mim mesma. Será que eu estou vivendo aquilo que Deus ele me fez para ser? Será que eu estou vivendo a história que Deus escreveu para mim? Será que verdadeiramente eu vivo os resultados que Deus planejou para minha vida?
ou eu estou vivendo apenas de uma forma mediana por não viver essa verdadeira identidade. E eu já quero compartilhar com você o que fala o livro de Salmos, o capítulo 139, verso 13, que fala assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O 14, que fala assim, ó: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Então aqui eu entendi que Deus, ele me criou de uma forma especial. E após meditar várias e várias vezes, nesses versículos da palavra de Deus, eu entendi que Deus, ele me criou de uma forma especial e que eu era amada por ele e que ele tinha me criado não como na indústria, não como aquele modo de produção onde são criados e são feitos vários objetos de uma única vez. Então Deus, ele me criou de forma única, ele criou você de forma única e ele nos criou com um propósito. E após ter esse entendimento, eu passei a viver uma jornada diferente. Eu me impus, eu me posicionei nesse caminho da busca da minha verdadeira identidade. E então eu segui esse caminho. E eu entendi também e aprendi pela palavra de Deus que Deus, ele me criou antes da fundação do mundo, ele me escolheu. Fica lá em Efésios, deixa eu também compartilhar com você. Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, fala assim, ó. Vou ler apenas o início do verso 4, que diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, depois desse versículo, depois que eu tive o entendimento que Deus, ele tinha me escolhido, tinha pensado em mim, antes mesmo da criação do mundo, ele já havia me escolhido, Ele me escolheu nele. Eu fui analisar a criação, que está lá no livro de Gênesis. E ao analisar, nós temos a comprovação, Deus, ele criou o mundo, Deus, ele fez os céus, fez a terra, o sol, a lua, criou os animais, fez a vegetação, árvores frutíferas, animais aquáticos, animais voadores, e depois ele criou o homem. Então não é que ele pensou em você depois, ele criou tudo para você. Lá em Salmo 115, o verso 16, vai dizer assim: Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Em outras versões dizem, ele a deu ao homem. Então, eu entendo que esse Deus é tão maravilhoso e ele te escolheu, ele te formou de uma forma tão especial que ele criou tudo para você. Ele criou a terra, os animais, a vegetação, as árvores, as plantas, tudo ele criou para que você e eu viéssemos a dominar sobre isso. Mas o que me impediu de enxergar todo esse mundo, de enxergar que se existe a identidade verdadeira, também existe a falsa, de me ver, de analisar a minha vida e ver que eu não estava vivendo aquilo que Deus, ele queria que eu vivesse, mas eu estava vivendo o fruto das minhas escolhas erradas. Eu estava vivendo não de forma autorresponsável, mas de uma forma que eu pensava assim, eu estou como Deus quer. E talvez você também tenha tido em algum momento ou até esteja vivendo pensando dessa forma, eu estou como Deus quer. Mas não, você não está como Deus quer. Você está da forma que você escolheu viver. E aí eu vim entender outra questão, que foi as crenças, E eu entendi que eu vivia em crenças limitantes. Eu vivia de uma forma que... Como é que eu me enxergava? Como é que eu enxergava o mundo ao meu redor?
Crenças, né, são as lentes que você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor, né? São essas lentes pelas quais nós enxergamos a nós mesmos e ao mundo. E elas são reflexo de tudo que a gente viveu nos nossos primeiros anos de vida. E aí eu comecei a identificar, né? Comecei a buscar primeiro esse conhecimento, ler livros. Já fiz um método CIS, né, de Paulo Vieira. Se você ainda não conhece, é um coach assim, meu Deus, abriu muito a minha mente. Os livros de Paulo Vieira tem realmente me ajudado muito a crescer, me ajudou muito nessa jornada. E a Bíblia, né, que foi o primeiro deles, foi quando eu entendi que a minha vida, os meus resultados, aquilo que eu estava vivendo hoje, ela não se baseava no meu passado, era como eu olhava, eu vivia de acordo com o meu passado e não com a minha origem. É como, vou dar um exemplo aqui, um aparelho de telefone, se ele der problema e você levar talvez para alguém que conserte celular, que veja, né, consiga identificar qual é o problema, ele vai identificar qual é o problema e talvez ele consiga sim consertar. Mas se você levar o seu aparelho para a autorizada, né, ou seja, para quem fez o aparelho, para a marca que criou aquele aparelho, aí você vai ter de fato a certeza de que você vai ter o seu problema resolvido. E você pode até levar seu aparelho para alguém que entenda, né, por curso ou até mesmo por curiosidade de mexer ali, entender um pouco e saber consertar e saber resolver alguns tipos de problema. Mas quando você leva para a marca, para a autorizada, para quem criou, você tem a certeza que ele vai descobrir o problema. Assim mesmo eu comecei a enxergar a minha vida. Eu comecei a identificar que formas, comportamentos, sentimentos, pensamentos que eu tinha eram simplesmente reflexo do que eu aprendi nos meus primeiros anos de vida. Era reflexo de crenças da minha família, da minha mãe, do meu pai, e que eu simplesmente estava reproduzindo um padrão e não vivendo a minha verdadeira identidade. E foi quando eu me posicionei para viver essa jornada, eu comecei a entender que a minha verdadeira identidade não estava no meu passado, mas na minha origem. E quando a gente busca o autoconhecimento, que é conhecermos a nós mesmos, né, começar a enxergar valores, a identificar valores em você, começar a entender os seus pontos fortes, começar a entender sobre perfil comportamental também, que é muito importante. Quando você busca o autoconhecimento, você entende que você precisa buscar a sua origem. Quanto mais você busca conhecer a si mesmo, mais você conhece a Deus. Mas se você busca nele, na palavra dele, no seu relacionamento com ele, né, com Deus, conhecê-lo de forma íntima, você naturalmente vai conhecer a si mesmo. Por quê? Porque somos feitos, criados, imagem e semelhança dele. Então, eu vejo que é uma via de mão dupla. Você busca conhecer mais a Deus, você conhece sobre si mesmo. Quando eu busquei me conhecer melhor, quando eu busquei o autoconhecimento, consequentemente eu tive essa sede maior de conhecer o Criador. Então, tudo me levou para Deus, tudo me levou para aquele que me criou. Porque Ele sabe em mim quais são os meus defeitos, quais são as minhas falhas, quais são as minhas qualidades, o que eu estou tentando mudar. Ele sabe porque Ele escreveu uma história só para mim. Ele escreveu uma história para que eu vivesse de forma íntegra. E Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que você começa a entender, né, sobre paternidade também. Dando um exemplo de como eu entendi que histórias... Ele não repete histórias. Deus, ele não repete histórias. Ele escreve histórias distintas para bilhões, trilhões de seres, de vidas. Então, fica tranquilo que a história que Deus criou
para você viver, Ele criou para você viver na íntegra. Ele criou só para você, de uma forma especial. E como é que eu tive esse entendimento? Foi depois que eu comecei a analisar um pai, eu como mãe, eu penso assim, hoje eu tenho um filho de 4 anos, mas eu olhando as minhas amigas que tem mais de um filho, a minha sogra também, a minha mãe que tem eu e a minha irmã, eu comecei a identificar o seguinte, né? Um pai ou uma mãe, ele não pensa um sonho repetido, ainda que ele tenha 10, 20, 30 filhos, né? Ele vem a pensar de uma forma, Miguel, eu quero que ele seja assim, filho, segue esse caminho vai ser bom para você. Por quê? Porque o pai ou a mãe identifica aptidões nele, que o pai sabe que se ele seguir aquele caminho ali, vai ser melhor para ele. E se eu tiver Maria, se eu tiver João, se eu tiver Tiago, se eu tiver vários filhos, eu não vou pensar na mesma história, eu não vou idealizar a mesma história para cada filho. Eu vou idealizar um plano diferente, um plano novo para cada filho meu. Então, assim mesmo é Deus. E de uma forma estrondosa e terrível, Ele consegue criar planos distintos para as nossas vidas. Mas a questão é, qual identidade você escolhe viver? Será que você está vivendo hoje sendo mediado pelas as suas crenças do passado? Será que você está vivendo hoje sendo mediado por aquele que te criou? Então, é muito bom quando a gente tem esse entendimento e quando a gente busca, porque quando a gente se põe, se posiciona, se coloca no lugar de descoberta, não, agora eu vou descobrir, agora eu quero viver tudo aquilo que Deus ele planejou para minha vida. Eu quero de fato deixar essa vida medíocre de lado, uma vida cheia de impossibilidades, uma vida sendo mediada pela visão carnal e não pelos olhos da fé. Quando você se posiciona de forma íntegra, você quer viver a plenitude em todas as suas áreas. Porque Deus, Ele é abundância. Ele é abundância e isso significa qualidade de vida em todas as suas áreas. Isso significa que você não vai ter falta em nenhuma das suas áreas. Se você se posicionar, obedecer a palavra, seguir princípios. Princípios são aquilo que vai nortear a tua vida. Princípio é aquilo que está na base. Se uma casa ela tem a sua base, né? Ela é construída ali e a sua base falta algum tipo de material que era para estar ali, normalmente e consequentemente a estrutura não vai suportar subir outra laje e outras lajes em cima. Não tem como subir de nível. Por quê? Porque a sua base, ela está fragilizada. Porque a sua base, ela não está da forma que deveria. Mas quando a gente entende que princípios são aquilo, são valores que estão na Bíblia, que estão na palavra e que vão nortear a tua vida, então toda decisão que você venha tomar, ela precisa estar baseada naquele princípio. E se você cumpre um princípio, consequentemente você vai ter o resultado do cumprimento daquele princípio. Que a Bíblia, ela não é um livro de regra, mas um livro de princípios e um manual da felicidade. Eu enxergo a Bíblia dessa forma. A Bíblia é um manual da felicidade. A Bíblia é a boca de Deus falando comigo. A Bíblia estão ali os direcionamentos que eu preciso, as diretrizes que eu preciso para nortear a minha vida e as minhas decisões. Então, o que transformou a minha vida foi entender que existe a verdadeira identidade e que ela está em Deus e começar a me indagar se realmente eu estava vivendo essa verdadeira identidade. E foi quando eu comecei a identificar crenças, foi quando eu comecei na identificação do meu estado atual, onde eu olhava para as áreas da minha vida e via que não estavam tão legais, que eu não era feliz em algumas áreas, que em outras áreas eu estava vivendo de forma medíocre, acomodada. Então eu entendi que a mediocridade, ela é ruim.
que a mediocridade é só ali, ó, ficar na média, se conformar com aquilo, e que eu precisava, um Deus tão abundante desse, a mediocridade não combina com ele, a mediocridade não é semelhança dele, então eu precisava tirar aquilo da minha vida para realmente me colocar nesse lugar de busca intensa. E eu posso compartilhar com vocês que quando a gente se coloca nesse lugar, parece que as escamas dos nossos olhos vão caindo e a gente vai se conhecendo a cada dia e a gente vai conhecendo a Deus. Mas aqui não tem nenhuma receitinha de bolo. É buscar todos os dias. Todos os dias separar um momento para leitura, um momento para se conectar com Deus, um momento de leitura não só da Bíblia, mas de livros que vão também te ajudar na busca da sua verdadeira identidade. Então eu espero que eu tenha esclarecido para você a importância de viver a sua verdadeira identidade. E quando você busca viver a sua verdadeira identidade, você não aceita mais certas funções, você passa a não aceitar mais certos tipos de pessoa, você começa e passa a ser seletivo. Não é que você virou uma pessoa chata, não, mas você começa a selecionar, porque eu entendo que se eu me conheço, eu começo a entender os meus valores, eu começo a me enxergar como verdadeiramente uma criatura especial. Eu fui criada para boas obras, eu sou amada, eu sou justificada, eu sou inteligente, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou livre. Então você começa a olhar um mundo de oportunidades ao seu redor. Você começa a enxergar relacionamentos que não te trazem nenhum tipo de benefício nem aprendizado. E aí você começa a selecionar quem fica mais perto de você, quais são os amigos que estão em segunda instância, quais são aqueles que em terceira instância estão. E isso é maravilhoso. Você começa a entender que você é livre, então você pode fazer muitas coisas. Você não é obrigado, não está condenado a viver em uma função para o resto da sua vida, né? Falo também dessa questão profissional, onde eu passei 15 anos apenas vivendo como design de sobrancelha, só em uma função, trabalhando só em salão de beleza. Já fui manicure, também trabalho com epilação, mas eu entendi que eu não sou a minha função. Eu entendi que eu posso ser muitas coisas, até porque o meu gosto, eu gosto de muitas coisas. Eu sou eclética, então quando eu entendi que a função era diferente do meu ser, que eu não era a minha função, eu entendi que eu sou livre, eu comecei a também me profissionalizar em outras áreas que eu também via uma oportunidade de atuar com excelência em outras áreas. E aí tudo mudou. E graças ao meu posicionamento, à minha escolha de viver aquilo que Deus me fez para ser, hoje eu curso o último ano de biomedicina e também vou fazer uma formação, né, daqui a alguns dias em analista de perfil comportamental. E assim, vou buscando outros conhecimentos, já estou vendo outras oportunidades, comecei a escrever o meu livro, coisa que antes eu nem imaginava, nem pensava. Por quê? Porque eu preciso deixar um legado, porque a próxima geração, os meus familiares, outras pessoas vão ser impactadas pela minha vida, pela minha história. Então, se você ainda não vive a sua verdadeira identidade, se posicione e a busque, porque eu tenho certeza que quando você buscar na sua criação, naquele quem te criou, no teu Criador, eu tenho certeza que você vai viver novos resultados. Então, se esse vídeo tiver feito sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá certo? E até a próxima!